Hoje, vamos explorar a trajetória completa do Espírito Santo, desvendando as intervenções divinas que moldaram a história da humanidade, desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Entenderemos o significado de cada atuação e o papel que desempenharam no contexto de sua época. Vamos ao vídeo. Na Bíblia, a expressão Espírito do Senhor aparece com frequência ao longo do Antigo Testamento, denotando a manifestação de Deus entre os homens. Desde o momento em que o Espírito de Deus pairava sobre as águas até a era dos profetas, essa expressão revela a atividade invisível e onipresente de Deus em meio à humanidade. Os profetas antigos foram movidos por essa força divina, destacando a íntima conexão entre o Espírito Santo e a inspiração profética, que moldou o curso da história sagrada. Um exemplo notável é encontrado no livro de Isaías, quando o profeta expressa seu chamado divino, dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos." Isaías 61:1. Conhecido como o profeta messiânico, Isaías traz uma mensagem de consolo e promessa divina em tempos de desolação. O povo de Israel estava enfrentando períodos difíceis, como o exílio e a opressão estrangeira. No entanto, Isaías vislumbra um futuro de restauração e libertação, sendo o porta-voz dessa mensagem de esperança. Ao proclamar que o Espírito do Senhor está sobre ele, Isaías reafirma que sua vocação profética é divinamente ordenada. A unção pelo Espírito é um sinal de autoridade e capacitação sobrenatural para cumprir a missão que Deus lhe confiou: boas novas para os mansos, cura para os corações feridos, liberdade para os cativos e libertação para os aprisionados. Outro exemplo interessante é o profeta Jeremias, cuja experiência reflete a dinâmica relação entre o Espírito Santo e a revelação profética. O Senhor disse a Jeremias: "Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações." Jeremias 1:5. Esse chamado ocorre no início do livro, quando Jeremias ainda era jovem. Inicialmente, ele se sente inadequado e duvida de sua capacidade. Mas Deus, em resposta, revela que o conhecia antes mesmo de sua formação no ventre materno, indicando um plano divino pré-estabelecido. Essa ordenação divina mostra que a inspiração profética não era um evento isolado, mas um chamado que permeava toda a vida de Jeremias. Desde o início de sua existência, o Espírito Santo já o havia capacitado para cumprir seu papel como profeta. A expressão Espírito de Deus também aparece por todo o Antigo Testamento, destacando a natureza divina e a santidade do Espírito Santo. Deus, sendo o único verdadeiramente santo, se revela por meio de seu Espírito, agindo de forma incisiva e muitas vezes misteriosa na vida dos homens. Essa expressão nos leva a reconhecer o caráter transcendental do Espírito Santo, que opera além da compreensão humana, ungindo, batizando e habitando nos corações. Outra expressão utilizada para se referir ao Espírito Santo é Espírito do Pai, reforçando a unidade da Trindade. O Espírito Santo é uma manifestação direta da natureza de Deus Pai, conectando-se ao plano eterno de redenção da humanidade. Isso ressalta não apenas a distinção, mas também a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelando o propósito comum na obra da regeneração. A importância do Espírito Santo na comunicação com Deus transcende o tempo, manifestando-se desde os primórdios da história bíblica até os dias de hoje. A conexão entre o espírito humano e o divino é essencial para compreender a vontade de Deus e sua orientação. Sem essa ponte espiritual, a comunicação com o transcendente seria limitada, dificultando a compreensão dos desígnios divinos. Entretanto, devido à desobediência de Adão, a relação íntima com o Espírito Santo foi rompida, exigindo uma intervenção divina para que a sua presença continuasse moldando a história humana. No Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo operando de maneiras extraordinárias. Além de mover profetas, ele capacitou líderes. Um exemplo claro é a história de Moisés. A trajetória de Moisés destaca a importância do Espírito Santo na comunicação com Deus. Quando Moisés teve seu encontro com a sarça ardente, a presença marcante do Espírito Santo já estava com ele. Deus o instruiu a tirar as sandálias, pois o solo era sagrado. Nesse momento, Deus revelou o seu plano para libertar os israelitas da opressão no Egito. Moisés, consciente de suas limitações,
questionou sua capacidade de cumprir tal missão. Deus, porém, lhe garantiu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo 3:12. Aqui, vemos a promessa da constante presença do Espírito Santo, capacitando Moisés para liderar. Durante os encontros com o faraó, o Espírito Santo agiu poderosamente por meio de Moisés, manifestando sinais e maravilhas. Na travessia do Mar Vermelho, o Espírito do Senhor estava presente, abrindo um caminho milagroso para a libertação dos israelitas. O auge da relação entre Moisés e o Espírito Santo ocorreu na entrega dos 10 mandamentos. Moisés subiu ao Monte Sinai e permaneceu em comunhão com Deus por 40 dias e noites. Ao descer, seu rosto resplandecia, evidenciando a manifestação da glória divina. Sem o Espírito Santo, a tarefa monumental de liderar uma nação à liberdade seria impossível. A história continua com Josué, sucessor de Moisés, onde também vemos a atuação do Espírito Santo guiando e fortalecendo o povo de Israel em sua jornada. Deus escolheu Josué para liderar os israelitas rumo à Terra Prometida, uma tarefa que envolvia grandes desafios e responsabilidades. O Espírito Santo, que já estava sobre Moisés, foi passado a Josué, demonstrando a continuidade da relação entre Deus e seus líderes escolhidos. Antes de entrarem na Terra Prometida, Josué recebeu uma promessa clara da presença divina. Deus lhe disse: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te abandonarei. Josué 1:5. Esta promessa não era apenas um incentivo, mas uma garantia da atuação contínua do Espírito Santo em sua vida. A preparação para a conquista de Canaã envolveu momentos cruciais de comunhão entre Josué e Deus, onde o Espírito Santo orientava cada passo. A tomada de Jericó exemplifica a colaboração entre Josué e o Espírito Santo. Diante das imponentes muralhas da cidade, Josué, sob a direção divina, liderou o povo em uma estratégia pouco convencional. Ele encontrou o comandante do exército do Senhor, uma manifestação de Deus, que revelou a santidade do terreno e a estratégia para a vitória. A tática envolvia cercar Jericó por 6 dias consecutivos. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, marchavam ao redor da cidade enquanto 7 deles tocavam trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, o povo deveria dar 7 voltas em torno da cidade e, ao toque das trombetas, soltar um grito de guerra. Sob a orientação do Espírito Santo, as muralhas de Jericó ruíram, permitindo que os israelitas tomassem a cidade. Este episódio demonstra que a vitória não se baseava em força militar, mas na obediência à direção divina. Outra história notável é a de Gideão. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão dos midianitas. Gideão estava malhando trigo em um lagar, escondendo-se dos inimigos, quando um anjo do Senhor apareceu e o saudou como valente guerreiro. Gideão, surpreso, expressou suas dúvidas, questionando como poderia liderar Israel, dada sua própria fraqueza. O anjo, porém, o assegurou de que o Senhor estaria com ele e que venceria os midianitas como se fosse apenas um homem. Gideão pediu sinais para confirmar a vontade divina. Primeiro, ele apresentou uma oferta que foi consumida por fogo quando o anjo a tocou com sua vara, confirmando que Deus o havia escolhido. Em seguida, Gideão solicitou um sinal inverso, que o orvalho caísse apenas ao redor de uma lã, enquanto a lã permanecesse seca. Deus atendeu pacientemente a esse pedido, fortalecendo a fé de Gideão. Guiado pelo Espírito Santo, Gideão reuniu um exército, mas Deus o instruiu a reduzir significativamente o número de soldados, para que a vitória fosse claramente atribuída ao poder divino. Com apenas 300 homens, Gideão seguiu as instruções divinas. Usando tochas, cântaros e trombetas, o pequeno exército cercou o acampamento inimigo à noite. Ao som das trombetas e ao quebrarem os cântaros, Deus trouxe confusão ao acampamento dos midianitas, fazendo com que eles se voltassem uns contra os outros, garantindo a vitória de Gideão. Essas histórias mostram que a liderança, quando alinhada com a vontade de Deus, realiza feitos extraordinários. Elas também evidenciam a importância do Espírito Santo como elo entre Deus e a humanidade, guiando, capacitando e transformando vidas. No Novo Testamento, vemos o Espírito Santo atuando de maneira ainda mais marcante.
No nascimento de Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, sem intervenção humana, enfatizando tanto sua divindade quanto o poder do Espírito na redenção. Durante o batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. A conversa de Jesus com Nicodemos também destaca a obra do Espírito. Jesus explicou a Nicodemos que para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele comparou o Espírito ao vento, que sopra onde quer, mas que ninguém pode ver ou controlar. Antes de sua ascensão, Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo, que viria para guiar, fortalecer e consolar seus discípulos. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, transformando-os de pessoas temerosas em líderes destemidos, prontos para espalhar o Evangelho. Essas histórias mostram como o Espírito Santo continua a agir, guiando e fortalecendo os crentes em todos os tempos. Ele é o elo contínuo entre Deus e a humanidade, capacitando-nos para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.